várias maneiras de se contar uma história. Vários focos sobre uma história de imagens, como a de Humberto Mauro, por exemplo, que já foi contada e muito bem em filmes de Alex Fianni, Davi Neves, Jurandir Noronha, Sérgio Amzalac, Valéria Mauro. Eu tive o prazer de conviver com Humberto Mauro nos anos 70, durante um longo período de minha vida. Morando no Rio, eu publicara um ensaio na revista Vozes, quando fui surpreendido por um telefonema do próprio Humberto Mauro, que me convidava a passar por Volta Grande para uma visita e um papo. As visitas se sucederam. Sempre que ia do Rio para Cataguases, parava em Volta Grande para papos e mais papos na varanda de sua casa-estúdio, o Rancho Alegre. Longos papos ao longo dos anos que me renderam vários outros artigos, depoimentos e palestras sobre o cineasta. E que agora formam meu livro Quiriri Rendaua Toriboca, O Pé, Humberto Mauro, revisto por Ronaldo Werneck. Cataguases, Rio, Volta Grande, Rancho Alegre. São nomes referenciais na trajetória de Humberto Mauro. Nomes de formação e transformação. O filme que vocês vão ver é uma colagem da série de 10 curtas que dirigi e editei em 2007, junto com Alessandro Arbex, e que se encontram disponíveis para o público em monitores colocados em Cataguases, aqui no Memorial Humberto Mauro. Mauro Move o Mundo é um filme com longo rol de fontes, apoios e agradecimentos, como se vê nos créditos finais. Principalmente um filme cuja viabilização deve ser em parte creditada, e muito justamente, aos amigos Henrique Frade e Mônica Botelho, a idealizadora deste memorial. Há várias maneiras de se contar uma história. Esta é apenas a minha maneira de contar em textos e imagens a história de Humberto Mauro e de seu mundo, Humberto Mauro e seu mundo, Humberto Mauro e seu mundo em constante mover-se. Mover-se como cachoeira que é cinema, que é Humberto Mauro, que é cinema e cachoeira e etc, etc, etc e etc. Cataguases relembraria Humberto Mauro já na maturidade. Pequena cidade de Minas Gerais, banhada pelo Rio Pomba. Em 1926, comunicava-se com o litoral apenas por estrada de ferro. Produzia café e laticínios, tinha pequenas indústrias, em especial de tecidos, comércio numeroso, bancos, estabelecimentos de ensino secundário, imprensa e uma população que refletia essa variada atividade no desejo permanente de iniciativa, às vezes ingênuo e indeterminado. O cinema local, Cine Teatro Recreio, em prédio de arquitetura nobre, alcançava a aurora do cinematógrafo e exibia muitas vezes Max Linder, Carlitos, Mary Pickford, Tom Mix. A curiosidade volúvel, muito brasileira, me fizera tentar a engenharia, a música, a eletricidade, o rádio. Sobreveio uma paixão, o cinema, absorvente e insofrida como foram as anteriores, e que me levou a fazer Valadião o Cratera em 1925 para assustar meninos e adolescentes. Com uma Pathé Baby 9,5mm, Humberto já se inicia no cinema como autor. Une-se ao fotógrafo italiano Pedro Comello e, ao invés de filmarem as famílias, partem logo para uma fita de ficção. Valadião o Cratera foi um filme piloto para as fitas seguintes e uma forma de atrair o comerciante Homero Cortes para esse negócio de fazer cinema. Conquistado,
Homero vai ao Rio com Mauro e voltam de lá com uma câmera Hernermann 35mm. Logo, junta-se a eles outro comerciante, Agenor de Barros, e funda uma produtora, a Febo Sul-América Film, mais tarde, Febo Brasil Filme. Com Pedro Comelo na câmera, Humberto Mauro inicia, ainda em 1925, seu primeiro longa-metragem, Na Primavera da Vida, que estreia em Cataguases em 1926. Nascida no Cairo, Eva, filha de Pedro Comelo, a Eva New do cinema, é a mocinha dessas duas fitas e fica mais conhecida pelas fotos feitas por seu pai, estampadas em várias revistas da época. Em 1926, com a saída de Eva New, Mauro tem que providenciar às pressas outra estrela. Com o nome artístico de Lola Lis, sua mulher, Maria Vilela de Almeida, mais conhecida como Baby, surge no cinema como Susana, a mocinha de Tesouro Perdido, a nova produção da Febo. Das centenas de filmes que dirigiu, este era o seu predileto. Afinal, a família está na tela. Além de sua mulher, o irmão Chiquinho é novamente o galã e o sogro, Antônio Almeida, faz um dos papéis. Há ainda vários amigos em cena. Máximo Serrano, Alzira Arruda, Pedro Comelo e seu filho Roger, que atua com o nome de Benil. Mas a predileção de Humberto por Tesouro Perdido deve-se também ao que depreendeu das conversas no Rio com Adhemar Gonzaga, o editor da revista Cinearte, que criticara as legendas excessivas de Na Primavera da Vida. Gonzaga diz não ser preciso um letreiro falando que o personagem era o vilão. Bastava que ele desse um pontapé num gato, o que mostraria seu lado bandido. Não deu outra. O discípulo Mauro, no papel do vilão Manuel Faca, é apresentado em sua primeira cena em Tesouro Perdido exatamente enxotando um gato. Uma rude metáfora, mas já o início de um falar por imagens, essência da linguagem cinematográfica e como o cinema mudo se fazia entender. Estava ali Humberto Mauro, do alto de seus 30 anos, ainda tateando nos rudimentos do fazer cinema, mas já demonstrando rara inventividade. Na sequência da Tempestade, feita com chuva de regador, os raios são riscados na película virgem. Nas cenas do galope, o close das patas dos cavalos é feito com uma lata de farinha pintada de preto por dentro. Duas lentes, uma de foco longo, outra comum. E Mauro inventa assim uma espécie de teleobjetiva. Impulsionada pelo frescor da iniciação, Tesouro Perdido já é, na verdade, uma fita de cinema e recebe o troféu Cinearte como melhor filme brasileiro de 1927. Humberto Mauro passa a ficar falado como homem de cinema, do cinema mudo, por enquanto. Em meados de 1927, a Febo Sul-América abre-se a acionistas,
monta estúdio na Rua da Estação e elege seu presidente, o comerciante Agenor Cortes de Barros. Como secretário, outro comerciante, Homero Cortes Domingues. O diretor técnico é Humberto Mauro, o único assalariado e primeiro cineasta a ter carteira assinada no Brasil. Terceira produção do ciclo de Cataguases, Brasa Dormida é o primeiro filme da nova empresa, a Febo Brasil Filme, e já representa um princípio de profissionalização. São contratados do Rio não só o fotógrafo Edgar Brasil, que logo seria o melhor iluminador do cinema brasileiro, como o casal protagonista, Nita Ney e Luiz Soroa. Todas as demais figuras da fita pertencem ao mundo de Cataguases. Máximo Serrano, Pascoal Ciodaro, Rosendo Franco, Cortes Real e Fantol, que encarna o vilão. Encorajada pelos redatores de Cinearte, a Febo queria fazer filmes para todo o país. Na abertura, rodada no Rio, surge a Avenida Beira-Mar e logo a Avenida Central. A sequência do Jockey mescla harmoniosamente takes documentais da corrida com cenas posadas dos apostadores. Com notável economia de tomadas e sem se utilizar de letreiros, Mauro nos apresenta o galã e suas agruras. Ele está agora num banco de jardim ao lado de um maltrapilho, cujo olhar se volta para duas moças que passam. Uma delas para ajeitar a liga da meia e a câmera se fixa em pernas que já entremostram a sensualidade de Mauro. Logo, o foco se fecha sobre o anúncio de um emprego numa usina do interior e a ação volta-se para lá. O gerente Fantol é despedido e, em seu lugar, o usineiro contrata Soroa, que se apaixona por sua filha, Nita Ney. O irmão de Fantol, Máximo Serrano, ajuda Soroa numa serenata para Nita. Furioso, Fantol esmaga seu violão e trama destruir a usina. Os dois irmãos lutam e Fantol cai no caldeirão de melaço. A fita termina com Luiz Soroa e Nita Ney juntos. Final feliz. Com Brasa Dormida, Mauro envereda por complicada arquitetura dramática e inventa saídas numa dinâmica de cinema. De qualquer maneira, precisas apresentar agora um filme mais bilheteria. Não são beijos nem farras, mas um sensualismo elegante. Todo filme deve ter uma boa dose, pelo menos, de vivacidade. Dizia Gonzaga em 1929, quando Mauro começava a elaborar seu novo roteiro. Quarta e última produção da Febo, Sangue Mineiro abre com uma lenta panorâmica da Serra do Curral, que se funde com outra no sentido contrário, vendo-se prédios esparsos de Belo Horizonte. Um corte nos leva ao pórtico de um solar. Com 2 movimentos de câmera e poucos planos, Mauro mostra a cidade onde a história se passa e o solar do Monjope, que na verdade situa-se no Rio de Janeiro. Tudo acontece em Belo Horizonte, mas as cenas do solar deslocaram parte das locações para o Rio, com externas realizadas no Jardim Botânico. Fantol faz o industrial, dono do solar. Nita Ney é a filha legítima,
moça moderna e sensual. Carmen Santos, a adotiva, a mocinha ingênua da fita. No estúdio da Febo, em Cataguases, uma escada em caracol dava um ar mais nobre ao outro polo da ação, a chácara do Acabamundo, onde vivem Dona Marta, seu filho Máximo Serrano e o neto Tufi. O entrelaçar dos polos surge com os dois galãs. Luiz Soroa é namorado de Carmen, mas acaba com sua irmã, Nitanei. Carmen fica com Mauri Bueno, jovem protético cataguasense, que já estreia no cinema como galã. É um Humberto Mauro já senhor de si, este de sangue mineiro, que se permite arrimas visuais, como nessas cenas de vários pés montadas em sequência. O menino e o cão que sobe a escada em panorâmica vertical. Os pés de Carmen na relva. Os do cavalo na charrete. 3 tomadas onde a ação se encadeia simultânea, em paralelo e no mesmo tempo. A evolução de Mauro, de um filme para outro, é precisa, rápida, surpreendente. Sangue Mineiro foi viabilizado pela participação de Carmen Santos como atriz e principalmente coprodutora. Sua entrada na Febo significou prestígio e injeção de capital. Esta foi a estreia de Carmen Santos como estrela. Apesar de ter feito 3 outros filmes no Rio, os fãs só a conheciam de fotografia. A atriz portuguesa vai ter grande importância na trajetória de Humberto Mauro em sua fase carioca a partir de 1930. A Febo chega ao final da década de 20 em apuros. No início de 1930, Sangue Mineiro é lançado e logo esquecido. Cinearte tenta camuflar a morte da produtora cataguasense. Agenor de Barros e Homero Cortes perderam todo o dinheiro colocado na aventura cinematográfica. Mas, com todas as suas deficiências, a companhia de Agenor e Homero era o que havia de mais organizado em matéria de cinema no Brasil. Em 1929, Ademar Gonzaga adquire o terreno onde será a Cinédia. O cinema brasileiro inicia nova etapa e não pode esquecer Humberto Mauro. Em paralelo à história de jovens burgueses modernos e sem juízo e de belas e sensuais mulheres, há em Lábios Sem Beijos um outro filme, um filme sobre o Rio de Janeiro, a paisagem por onde transita a personagem vivida pela atriz Lelita Rosa. É quando Mauro tem a chance de debruçar-se sobre a beleza natural da paisagem e do progresso, figurada no próprio carro e na cidade. Uma cidade de um maravilhoso frescor de nunca mais. Se Lábios Sem Beijos é um filme partido, em Ganga Bruta, de 1933, Mauro atinge o equilíbrio e realiza uma obra que conserva impecáveis as raízes de sua cinematografia. A natureza, a sensualidade, a tensão de um tempo móvel e de sua permanência. O filme abre com o casamento no Rio de um engenheiro, Durval Bellini, e sua noiva, Lu Marival. Em instantes, uma traição, um assassinato, um julgamento, uma absolvição. É uma montagem de planos curtos e ritmados com eficácia. Mauro começa e termina com cenas de um casamento num percurso circular. Ganga Bruta demonstra um grande amadurecimento estilístico em relação às suas fitas anteriores. Diz Glauber Rocha: Ganga Bruta está entre os 20 grandes filmes do mundo mudo e sonoro. Mocinhas mais lindas, parasitas e nos galhos, passarinhos, mietangues curiosos. Mauro é um poeta da imagem e nesta poética está a completa anulação do primarismo literário. Não por superá-lo como engenho,
mas por destruí-lo no universo criado pelo ritmo visual. No Rio de 1933, já fora da Cinédia, Mauro passa por dificuldades. Mas logo é chamado por Carmen Santos e vai trabalhar em sua produtora, a Brasil Vita Film. Em 1935, dirige Carmen no musical Favela dos Meus Amores, seu filme de maior sucesso, com canções de Ari Barroso e externas filmadas nos morros cariocas, o que lhe dá uma aura de precursor do neorrealismo italiano. Em 1936, ele realiza Cidade Mulher, também estrelado por Carmen Santos, com músicas de Noel Rosa. Logo, Mauro conhece Edgar Roquette Pinto, o futuro diretor do INSE, o Instituto Nacional do Cinema Educativo, que seria criado naquele ano. Admitido no INSE, Mauro fará mais de 200 documentários para o Instituto. Salvador era então a velha cidade cheia de tradições, das igrejas históricas e do casario colonial. Seu reencontro com Carmen Santos só se daria em 1938, quando a dirige em Argila, onde surge uma Carmen de cabelos louros, clara referência às estrelas norte-americanas. A equipe técnica de Argila foi composta pelos colegas de Humberto Mauro no INSE, tendo Manuel Ribeiro como fotógrafo. Para traduzir em luz e sombra sua personagem, Carmen Santos contou com a iluminação de Edgar Brasil, que fotografou seus close-ups. Argila narra o envolvimento de uma sedutora viúva com um artesão, a partir da admiração comum pela cerâmica marajoara. Há a nítida intenção de introduzir aspectos educativos e documentais à narrativa. O artesão presenteia a viúva com um maracá marajoara, destacado em conferência na voz de Roquette Pinto. Na cerâmica de Marajó, onde se encontram principalmente urnas e até mesmo instrumentos rituais, como é, por exemplo, o maracá, Mauro realça a dança indígena da bailarina Anita Otero, o bailado do Mandu Sarará, composto especialmente por Villa-Lobos, e uma festa de São João, com músicas de Radamés Inhata. Tudo dentro do propósito do filme, da construção de uma arte genuinamente brasileira. Uma produção de grande envergadura, caracteristicamente cultural e fundamentalmente cívica, declarava Humberto Mauro em outubro de 1937, sobre o descobrimento do Brasil que acabara de rodar. Aqui, Mauro parte para as filmagens como se estivesse com uma câmera na mão na Frota de Cabral. Sua visão dos acontecimentos está condicionada pela do conquistador, que o transporta pelo Atlântico até a Bahia. Para isso, ele se utiliza de dois documentos: a carta de Pero Vaz de Caminha outra coisa de metal ou ferro, e o quadro de Vitor Meirelles. Para o historiador Jorge Colli, o quadro tornou-se a verdade visual do episódio narrado na carta. Caminha e Meirelles não encontraram apenas um tradutor visual moderno. É outra coisa, mais forte, mais profunda. No filme, o espectador moderno realmente assiste à primeira missa do Brasil.
Ao rodar O Descobrimento em 1937, Mauro não poderá evitar reconstituir diante da câmera a cena idealizada por Vítor Meirelles. O filme recebeu também crítica favorável de Graciliano Ramos. Ordinariamente, víamos as películas nacionais por patriotismo. E antes de vê-las, sabíamos perfeitamente que, excetuado o patriotismo que nos anima, tudo se perdia, diz o escritor. E logo ironiza o tratamento dado aos descobridores. São santos os portugueses. Têm uma expressão de beatitude que destoa das façanhas que andaram praticando em terras de África e Ásia, e por fim nesse hemisfério. Mas a intenção dos criadores da melhor película brasileira não foi denegrir o invasor, foi melhorá-lo, emprestar-lhe qualidades que ele não tinha. Ao colocar na tela o Quaderno de Pero Vaz de Caminha, Humberto Mauro lança mão de recursos próprios para criar a impressão de realidade do cinema a algo que existia como relato escrito. No Descobrimento do Brasil, Humberto Mauro não faz cinema, não trabalha em torno da ficção. Aqui, ele escreve a história. Linda pequena e volta ao sertão, beber água da fonte que canta, que se levanta do meio do chão. E a fonte a cantar, chuá, chuá, e as águas morrer, chué. Convidado por Edgar Roquette Pinto, Humberto Mauro trabalhou no INSE desde a sua fundação, em março de 1936, até 1967, quando se aposenta, após realizar mais de 200 documentários com temas de larga abrangência como medicina, física, química, noções de higiene e prevenção de doenças, biografias de figuras ilustres, como as do poeta Castro Alves e do compositor Alberto Nepomuceno. Nos 30 anos de INSE, Mauro mapeou o Brasil em imagens. Um Brasil de conotações muito particulares, onde a natureza é sua paisagem. O mundo se move e tudo ali está vivo. O carro de boi, a alimária toda, a mata, o morro, o céu. Em Volta Grande, meados dos anos 50, o cineasta prepara seu testamento fílmico no Rancho Alegre. A Boios e Cantigas, 1954, Engenhos e Usinas e Cantos do Trabalho, 1955, Manhã na Roça, João de Barro, Meus 8 Anos, 1956, e A Velha Fiar, 1964. Obras que situam Humberto Mauro como cineasta rural, o documentarista lírico e romântico tomado pela natureza das paisagens mineiras. Diz Glauber Rocha: no documentário Engenhos e Usinas, romântico e inicialmente narrado pelo popular poema Nos Engenhos de Minha Terra, de Ascenso Ferreira, e logo depois conduzido pelo movimento visual e pelo lirismo da cantiga do Engenho Novo, o poema ingênuo estabelece organicamente a evolução econômica e industrial dos campos. As usinas que destroem os engenhos de rodas d'água. Aquele grande plano genial do início, com o próprio Mauro velho, junto à árvore gigantesca de costas, fitando o campo vasto e parado, é o take mais importante de todo o cinema brasileiro, porque é o único que contém todo um ciclo social e humano. Aí, no plano inicial de Engenhos e Usinas, está a raiz do enquadramento brasileiro. No fundo, é uma questão de talento.
Humberto Mauro é um cineasta de ontem e de hoje. É o mais novo dos cineastas do Brasil. Tá bom, continua! Nada mais! Volta Grande, 1952. Diz Humberto Mauro: sempre aspirei a ter o meu próprio estúdio. Fundamos o Rancho Alegre e concluímos o Canto da Saudade. A bem dizer, o estúdio não é o Rancho Alegre. É a cidade, é o ambiente, o povo de Volta Grande. A luz elétrica é de excelente qualidade. As nuvens são maravilhosas, o que é muito importante para um cineasta. Com fotografia primorosa de Zequinha Mauro, que soube como poucos aproveitar as belas nuvens que seu pai apontou em Volta Grande, há em O Canto da Saudade pelo menos 2 sequências antológicas. A dos camponeses, filmados à contraluz, estendendo ao céu suas enxadas sob o compasso ritmado de O Canto do Pajé de Villa-Lobos. E a do sonho do sanfoneiro Galdino. A câmera toma-lhe o olho e acompanha seu delírio. O Canto da Saudade é cinema concreto, diz Rogério Sganzella. Com a figura do coronel extraordinariamente interpretada pelo diretor, o cinema brasileiro conquista o nosso Ivan o Terrível, o cidadão Kane mineiro. Humberto Mauro também empreende a apologia e a crítica da personagem e do regime que a gerou. Vocês estão dizendo basta, mas eu, o Coronel Januário, digo não basta. Não basta por quê? Porque eu vos darei mais. Eu darei a cada um de vocês, tomem nota. Eu darei a cada um de vocês casa, comida e roupa lavada. Cinema físico. Os objetos estão valorizados na mesma medida que os homens e mulheres. O carro de bois, por exemplo, é um personagem concreto. Um filme que se cria, talvez por ser o displicente e superior Canto de Cisne de Mauro na longa-metragem. Para Roquete Pinto, O Canto da Saudade é uma página espontânea, clara e luminosa, um grande painel onde se desdobra a existência simples da Zona da Mata. Tudo exposto com verdade e poesia. Humberto Mauro é artista excepcional na composição dos quadros naturais no cinema. Os seus exteriores são sempre magistrais. Realizado em 1964, A Velha Fiar, o último curta de Humberto Mauro, é uma reflexão sobre o próprio cinema e sua matéria, a montagem. Ele se serve da estrutura repetitiva da música e da aceleração progressiva do ritmo para pontuar as imagens e os cortes. Tudo aparece consecutivamente na natureza. E como imagens fixas, elementos de pura montagem. Como se, ao final de sua obra, Mauro abrisse aos espectadores o próprio jogo do seu instrumento. Filmar é juntar impressões, momentos efêmeros, imagens consagradas que a montagem permite que se tornem cinema.
A moto na mulher, mulher no homem, o homem no boi, boi na água, água no fogo, fogo no pau, pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha piá. Em São Paulo, na inauguração do Centro Acadêmico Humberto Mauro, em 1967, com a presença do cineasta, dizia o crítico Almeida Salles: "Gostas de contar histórias. Mas a história que não contas e que nós gostamos de contar é a história do menino de Volta Grande que sentiu o século através de seu maior instrumento de expressão e olhou o Brasil sem timidez e inibição, fazendo da câmera, que era máquina para muitos, uma caneta ou um lápis, como de Machado de Assis, para escrever em imagens a nossa vida e o nosso mundo." Vem de longe, através de muitos anos de vida vivida, essa perfeita integração de artista e natureza, de homem e país e tempo, diz o cineasta Alex Vianney. O homem Humberto Mauro, sem dúvida um dos tipos mais completos do que seria o genuíno brasileiro, é um artista que, após várias décadas de cidade grande e burocracia miúda, traz imediatamente à memória uma rede na varanda e um afável bate-papo de mineirão cheio de histórias. É um tempo em permanente mover-se esse mundo de Humberto Mauro. Mundo morro, nuvens de passagem. O mundo Mauro na contraluz. Bois, pasto, paisagem. Câmera baixa que aponta o sol. Saudade. A velha no seu lugar, veio a mosca lhe fazer mal. A mosca na velha, velha piá. Estava a mosca no seu lugar, veio a aranha lhe fazer mal. Aranha na mosca na velha, velha piá. Estava a aranha no seu lugar, veio o rato lhe fazer mal. O rato na aranha, aranha na mosca na velha, velha piá. Estava o rato no seu lugar, veio o gato lhe fazer mal. O gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca na velha, velha.